Muito bem, graças a Deus já chegamos no momento mais especial do programa, onde agora nós vamos ouvir a ministração da Palavra de Deus com o pastor Edivan. Pastor Edivan, graça e paz, fique à vontade para ministrar a Palavra do Senhor. A Palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Coloca aqui Romanos para mim. Ela nos traz ânimo e fortalece o espírito. Ouça agora uma palavra de fé. Muito bem, graças a Deus, né? Eu quero cumprimentar todos os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? A todos que nos ouvem através da imprensa FM e a todos que também estão ligadinhos conosco através do Facebook Live dos pastores Edivan e Elisângela. Para nós é uma grande alegria, né? A sua audiência aí está ligadinho conosco, ouvindo a palavra de Deus, participando da enquete, né? E eu quero falar mais uma vez, a enquete passada sobre o aborto foi 100%, o pessoal votou 100% contra o aborto, né? Que coisa maravilhosa que o povo aqui da nossa região, do Cariri, paraibano, muitas pessoas até distantes, né? E votaram realmente, superou, né, as nossas expectativas, né? Então, graças a Deus por isso que o povo está sabendo escolher o que é certo, né? Escolher o que é bom para a nossa, para a família brasileira, né? Que Deus abençoe a todos. Já está conosco nosso querido Ivan Formiga, nossa irmã Nasa Araújo já está ligadinha conosco. Deus abençoe os irmãos que vão chegar, né? E para nós é motivo de alegria. E ainda há tempo, você pode escrever aí, botar na enquete que foi falada hoje, se a palavra de Deus, se ela proíbe, né, o uso de joias, de adereços, digamos assim, lá no versículo que a pastora, ela vai digitar daqui a pouco aí, e você continua participando, e amanhã, né, estaremos aqui fazendo um belo sorteio, e todas as pessoas que vão participar vão concorrer a esse belo sorteio, né? Então, que Deus abençoe. Eu quero mandar uma saudação para os irmãos que fazem a APF, a Igreja Apostólica Poder da Fé. Um abraço para todos os amigos que nos ouvem através da imprensa FM. Que o Senhor Jesus Cristo abençoe você, sua casa e sua família, né? Todos, Deus abençoe a todos, né? E para nós é motivo de alegria. Estamos aqui para falarmos do amor de Deus, para falarmos a palavra de Deus para a sua vida, para o seu coração, né? Eu, pastor Edivan, pastor Elisângela, estamos sempre por aqui na imprensa, toda quarta e toda quinta, falando esta palavra de poder, esta palavra que transforma a vida do mais vil pecador, né? Pregando o evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa é uma meta da Igreja Apostólica Poder da Fé, anunciar a palavra de Deus, né? Então, eu quero chamar a atenção dos nossos ouvintes, nossos irmãos que estão aí ligadinhos conosco, para o tema de hoje, desta mensagem, né? O tema dessa mensagem são 4 perguntas que todo cristão precisa responder, né? 4 perguntas que todo cristão precisa responder. E essa mensagem, ela traz como tema, né? Ela traz como tema esse que eu acabei de falar, 4 perguntas que todo cristão precisa responder. E está baseado em Romanos, capítulo 8, o versículo a partir do 31 e 34. Nós vamos ler, né, este versículo e você vai meditar. São esses versículos do 31 até o 34. Nós vamos ler. E você vai meditar nesses versículos e nós vamos trazer, né, a palavra de Deus para a sua vida, para o seu coração. Você que está aí do outro lado, você pode aí acompanhar a leitura da palavra de Deus. Nós vamos ler agora Romanos 8, 31 ao 34. Nós vamos ler essa leitura tão maravilhosa que vai fazer, né, você compreender melhor a palavra de Deus. Essa palavra
que transforma, né? Vamos ler, que diz assim: que podemos dizer diante de coisas tão maravilhosas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se ele não poupou nem mesmo o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, acaso não nos dará todas as outras coisas? Quem se atreve a acusar os escolhidos de Deus? Ninguém, pois o próprio Deus nos declara justos diante dele. Quem nos condenará, então? Ninguém, pois Cristo Jesus morreu e ressuscitou, e está sentado no lugar de honra à direita de Deus, intercedendo por nós. Então, veja que coisa maravilhosa. Nós lemos até o 34, né? Este versículo. E daqui a pouco nós vamos ler mais a palavra de Deus. Então nós vemos aqui, no início desse estudo, que traz como tema 4 perguntas que todo cristão precisa responder. Hoje, com certeza, não vai dar tempo eu terminar todo esse estudo. Não vai ser possível. Mas eu creio que pelo menos uma pergunta desse estudo nós vamos aprender nessa noite tão maravilhosa. Tá bom? Então vamos aqui. Acabamos de ler Romanos, capítulo 8, versículo 31 a 34. No livro de Romanos, capítulo 1 a 3, o apóstolo Paulo fala sobre a universalidade do pecado, da condenação em relação tanto aos gentios quanto aos judeus. Também trata da fidelidade e da justiça de Deus. Você pode meditar nesse capítulo que eu estou falando aí na sua casa, do 1 ao 3. E no capítulo 4, mostra-nos que, mesmo na antiga aliança, a justificação não era por obra, mas por fé. Capítulo 4, você pode meditar aí. Não é possível nós lermos todo o capítulo aqui, porque senão não vai ser possível nós ministrarmos a palavra. Então, no capítulo 5, né, de Romanos, fala os frutos da justificação. No capítulo 6, os efeitos da santificação. No capítulo 7, a morte para a lei. No capítulo 8, a vida no Espírito. Amém? É impossível nós lemos os versos 31 a 39 deste capítulo sem que se trate em nossa mente, né, o claro cenário de um tribunal. É uma técnica literal típica dos profetas do Antigo Testamento, né, e também muito comum na linguagem dos apóstolos, né, do apóstolo Paulo, o qual dizia diversas vezes termos legais forenses. Por exemplo, no verso 33, acusação, justificação, né? Acusação, justificação, no verso 34, condenação. Então, no cenário jurídico esboçado por o apóstolo Paulo, Deus é o juiz, Satanás é o promotor que fará as suas acusações. Jesus é advogado, né? Jesus é advogado, paracleto. Os anjos são os espectadores, os crentes são aqueles que a quem Satanás vai tentar acusar, né? Havendo anteriormente provado os seus temas, o apóstolo Paulo prorrompe agora em uma série de exclamações por meio das quais expressa a grandeza de alma que dos crentes, quando a adversidade insiste em fazê-los desesperar-se. Ele nos ensina nesta passagem, através desta poderosa verdade, que há um encorajamento indestrutível, há um incentivo inquebrável, há uma fortaleza intransponível. Nessa leitura nós aprendemos isso, nesse estudo.
disponibilizados a todos os cristãos no momento da provação. A consciência do favor e do amor paterno de nosso Deus, né? Que coisa maravilhosa. Está conosco nossa irmã Nasa, está dizendo boa noite, a paz do Senhor. Que Deus continue abençoando. Deus abençoe a irmã Nasa, nosso querido irmão José Bonifácio. Deus abençoe nossos queridos irmãos que sempre estão aí ligadinho conosco, acompanhando, né? Lá de João Pessoa, aí o programa Voz Apostólica. Deus abençoe. Então, vamos continuando aqui. Esta consciência, ela vai se estabelecer através da reflexão sobre as perguntas que o apóstolo Paulo, ele faz aos crentes, né? Lá de Roma. Elas encontram-se listadas, respectivamente, nos versos. Olha, as perguntas que eu citei no começo, quem lembra do tema da mensagem? 4 perguntas, né? As perguntas, elas estão centradas no versículo 31, primeira pergunta, versículo 32, versículo 33 e 34. Então aí está as perguntas que nós vamos estudar agora, né? O apóstolo Paulo ensinando ali aqueles irmãos em Roma. Então nós vemos aí. E a primeira pergunta, vamos agora à primeira pergunta, né? Vamos à primeira pergunta, versículo 31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Às vezes, irmãos, os cristãos, eles se esquecem que somos filhos de um Deus poderoso. Somos filhos de um Deus que criou o universo. Um Deus que criou o céu, a terra, o mar, todos os animais. Um Deus que criou o homem conforme a sua imagem e semelhança. E às vezes as pessoas, quando atravessam uma pequena tempestade, as pessoas se desesperam, né? Principalmente os cristãos, que essa palavra é para os cristãos, se desesperam e não sabem como agir. Por quê? As pessoas desconhecem a soberania e o poder desse Deus que nós servimos. Então, vou repetir a primeira pergunta. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Olha, que versículo. Esse versículo já fecharia aqui a palavra de Deus e já ia embora. Porque só esse versículo é maravilhoso. É maravilhoso. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Né? Às vezes as coisas vão mal. A tristeza toma posse de nosso coração. Afasta-nos de toda a confiança e consolação que há em Deus para nós. Mas a questão levantada pelo apóstolo vão nos fazer entender claramente que aqueles que se limitarem a fitar o triste espetáculo da nossa batalha, labora em erro, pois nele nós encontramos refúgio e confiança para triunfar sobre todo e qualquer mal. Não existe nenhum mal sobre a face da terra que um cristão em Cristo ele não possa vencer. Não existe nenhuma dificuldade, enfermidades, ele pode passar pelo que ele passar. Mas quando ele reconhece a grandeza de um Deus todo-poderoso e a soberania de um Deus todo-glorioso, então ele vai saber que em Cristo Jesus nós não somos apenas vencedores. Nós somos mais do que vencedores. Mais do que vencedores nós somos em Cristo Jesus. Né? Que coisa maravilhosa. O versículo diz: se Deus é por nós, quem será contra nós?
Se Deus é por nós, quem será contra nós? Versículo 31. Que podemos dizer diante dessas coisas tão maravilhosas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Imagine se fosse o oposto. Se Paulo estivesse dizendo, se Deus é contra nós, quem será por nós? Estaríamos perdidos. Porque ninguém poderá subsistir, ninguém poderá se levantar-se ou falar contra esse Deus e sair vitorioso. É se levantar contra esse Deus e ser envergonhado. É se levantar contra o trabalho do Senhor, contra a obra de Deus e ser envergonhado. E quantas pessoas aí têm se levantado contra esse Deus? Têm se levantado contra a obra do Senhor. Mas o versículo diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Que coisa maravilhosa. Ainda bem que o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, falou desta forma esse versículo. Né? Aliás, isso é que o apóstolo Paulo ele vai mostrar, por exemplo, no capítulo 1, a pessoa que Deus está contra não é a favor. O pior inimigo que alguém pode ter não é o diabo, e sim o próprio Deus. Vou explicar, talvez você não entenda. Vou explicar novamente. O maior inimigo que se podemos ter não é o diabo, é o próprio Deus. Por quê? Porque quando alguém cai nas garras do inimigo, Deus tem todo o poder e autoridade para tirá-lo da garra do inimigo e tomá-lo das garras do inimigo. Mas se alguém cair nas mãos do Deus vivo, não há quem tire ele das mãos desse Deus. Então por isso que nós vemos que o maior inimigo, né, é terrível quando o homem cai nas mãos do Deus vivo. Porque se quando o homem está nas mãos do diabo, escravizado pelo diabo, Deus liberta ele, Deus chama ele, Deus vocaciona ele, Deus perdoa ele, Deus liberta ele, Deus abençoa ele, Deus o santifica e faz dele uma nova criatura. Que coisa maravilhosa. Então, mas se alguém cair nas mãos de Deus, quem o livrará? A palavra do Senhor nos diz que horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. É terrível alguém cair nas mãos do Deus vivo. Porque aquele Hebreus capítulo 10 e versículo 31, esse versículo fala. Está conosco Edileuza Santos, Deus abençoe Edileuza. Eduardo Ventura está dizendo boa noite, meu irmão. Edileuza Santos está dizendo Deus abençoe meus pastores. Muito bem. Deus abençoe todos que estão aí ouvindo. Então, a palavra de Deus diz que horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Quantas pessoas que têm criticado a Deus, têm criticado a palavra de Deus. E essas pessoas não compreendem que quando se fala contra Deus, está falando contra a palavra de Deus, está falando contra Deus. E ai daquele que abre a sua boca para falar. Imagine, aquele rapaz lá em Garanhuns, ele falou palavras de baixo escalão acerca de Jesus Cristo, palavras terríveis. Então, quando alguém abre sua boca e fala contra Deus, blasfema contra Deus, então, olha o que aqui Hebreus capítulo 10 e versículo 31 diz. Hebreus 10 e 31. Pequena letra aqui, mas eu vou ver se dá para me ver. Louvado é o nome do Senhor. Diz: que coisa terrível é cair nas mãos do Deus vivo.
quem se levanta contra a obra de Deus, quem se levanta, quem persegue a igreja de Deus, é a mesma coisa que está perseguindo ao Deus Todo-Poderoso. E só vai se levantar para ser envergonhado. Porque o nosso Deus é soberano, é poderoso. Olha, porém aqui é animador observarmos que o apóstolo Paulo não está dizendo que Deus é contra nós. Ele está dizendo algo maravilhoso. Deus é a nosso favor. Deus está do nosso lado. Deus está do nosso lado. Então, os cristãos, todos os irmãos que estão nos ouvindo, e você que não é cristão, peça isso. Convide Deus para estar do seu lado. Como é que se convida Deus para estar do seu lado? Você que é cristão, que passa uma tribulação, que passa uma luta, saiba que se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus está do meu lado, eu vou vencer a tribulação. Se Deus está do meu lado, eu vou suportar essa angústia. Se Deus está comigo, eu vou vencer a depressão. Se Deus está comigo, eu vou vencer a escassez de alimento, a escassez de roupa, a escassez de emprego, tudo que tiver escasso na nossa vida, nós vamos vencer, porque nós temos que saber que Deus está conosco. E se Deus está conosco, nós somos mais do que vencedor. Assim nos afirma a palavra de Deus. Então, o apóstolo Paulo, ele falou, Deus está ao nosso favor. Deus está conosco. Deus é por nós. Imagine quando você chega em algum lugar que alguém é por você, alguém que tem uma certa autoridade aqui terrena, digamos assim, né? Certa vez eu fui ser atendido lá no hospital de trauma de Campina Grande, precisei fazer um exame. E eu fui ali. E ali tem um doutor, não quero citar o nome dele. E o doutor, eu estava ali, sentado entre as outras pessoas, e aquele doutor, conhecido nosso, disse, venha cá, Edivan. E me atendeu. Por quê? Porque ele era um doutor, ele tem autoridade. Então ele, com a autoridade que ele tinha, ele me chamou e me atendeu. Então veja, uma coisa simples. O médico chegou ali e atendeu. Tinha muitas pessoas ali. Não que eu fosse melhor do que aquelas pessoas, não. Nem maior, nem melhor. Mas eu tinha um conhecimento. Então é isso que acontece. É necessário as pessoas conhecerem o Deus Todo-Poderoso e chamar Ele para o seu lado. Isso vai fazer toda a diferença. Na hora da angústia, na hora da tribulação, na hora da enfermidade. Porque as pessoas pensam, estudam a palavra de Deus e acham que, eu sirvo a um Deus Todo-Poderoso, muito bem, maravilhoso. Não vou ter tribulação. Será que é assim? Será que foi assim que Jesus ensinou? Vamos adiante. Então, se Deus é por nós, quem será contra nós? A resposta à pergunta do apóstolo é imediata. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Ninguém é contra aquele que vive na presença de Deus. Ninguém que se levantar contra o Deus Todo-Poderoso sairá vitorioso. Ninguém que se levantar contra um servo de Deus, aquele que anda na presença de Deus, ele sairá vitorioso. Acusações. Nós vemos nesse texto, nós vamos ver mais adiante sobre acusações. Ali o apóstolo Paulo, ele compara um tribunal. Jesus é o advogado. Deus é o juiz. O diabo é o promotor, o acusador. E o diabo, ele quer fazer isso. Acusar os irmãos. Acusar a igreja. O diabo quer fazer isso. Mas é inútil ele querer acusar. Porque a igreja de Cristo já foi perdoada.
A igreja de Cristo já foi santificada por Jesus Cristo. Então, ninguém pode fazer isso. Por isso que o apóstolo Paulo diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Que coisa maravilhosa, irmãos. É maravilhoso. Mas isso não quer dizer, em hipótese alguma, que nós não vamos ter nenhuma oposição, nenhuma hostilidade, nenhum inimigo que se levante contra, com fúria, com ira, né? E com indignação contra nós. Vai ter. Mesmo as pessoas sabendo que Deus é conosco, as pessoas se levantam contra. As pessoas se levantam com fúria. Fúria contra quem prega a palavra de Deus. Quantas pessoas que odeiam a pregação da palavra de Deus. Quantas pessoas que desligam o seu receptor quando se começa a falar da palavra de Deus. Quantas pessoas que odeiam ouvir, né, a palavra de Deus. Quantas pessoas que desligam o seu receptor. Se estiver passando um forró, ele escuta. Mas quando começa a falar a palavra de Deus, ele desliga, porque ele sabe que vai tocar no seu erro. Vai tocar no seu pecado. Vai tocar na sua vida errada, na sua vida depravada. Então ele não vai querer ouvir algo que lhe corrige. Até muitos cristãos, os irmãos, né, compreendam. Tem muitos cristãos que quando você ensina a palavra a ele, ele não quer ouvir. Ele quer outras coisas. Profecia daqui, profecia dali. Mas quando vem a palavra mandando, ensinando ele a se corrigir, a se consertar, aí não é comigo. Eu não quero. Não é para mim. Eles falam isso. Então se levantam, mesmo sabendo que Deus é por nós, mesmo sabendo que Deus está conosco, mas lembre-se que vai se levantar pessoas contra. Se levanta pessoas contra o seu ministério. Se levanta pessoas contra os projetos que você tem sonhado. Se levanta pessoas querendo atrapalhar a sua vida, a sua caminhada. Pessoas usadas pelo inimigo. Se levanta contra. Porque no passado foi assim e hoje também é assim. Jesus pregando e ensinando, e os fariseus planejando um homicídio contra ele. Eles faziam perguntas a Jesus, os fariseus, e quando Jesus respondia, eles ficavam se reunindo, querendo matar Jesus. Veja que coisa. Então nós vemos aqui, muito pelo contrário, temos inúmeros perigos, inimigos, que todos os dias nos atacam. Primeiro ponto: vivemos num mundo incrédulo. Nós sabemos que a incredulidade, ela jamais vai se unir à santidade. Nós sabemos que a incredulidade jamais ela vai haver união com a luz. A incredulidade é trevas, a santidade é luz. Que nos odeia e persegue veementemente, né? Quantas pessoas não dão valor? Segundo, o apóstolo Paulo menciona no versículo 38, principados, anjos e demônios que se levantam contra nós. Não só são as pessoas em si que se levantam contra quem prega a palavra de Deus, se levanta contra a igreja do Senhor, uma igreja que prega o evangelho sem arrodeio, sem crendice, sem como é que se diz? Sem adereços. Quando uma igreja ela fala mais em adereços, em coisas, em A e B, as pessoas dão valor. Mas quando você prega o evangelho genuíno, a palavra de Deus pura, sem mistura, então as pessoas não aceitam muito. Até muitos que se dizem cristãos, né? O versículo 38, vamos ver o que é que diz o versículo 38? Estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o que existe hoje, nem o que virá no futuro, nem os poderes
nem a altura, nem a profundidade. Nada em toda a criação jamais poderá nos separar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nem a altura, nem a profundidade, nem que os demônios se levantem contra nós, as potestades, nem que os anjos se levantem contra, nem que o tempo se levante contra, o passado, o presente. Mas quem poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Aquele que foi escolhido por Deus, aquele que foi comprado pelo sangue de Jesus Cristo. Nada tira ele da presença de Deus. Se ele passar tribulação, ele permanece na presença de Deus. Se ele viver uma vida de bonança, de abençoado, ele permanece na presença de Deus. Ele permanece unido. Porque o cristão verdadeiro, ele não deixa ser mudado pelas coisas materiais. Mesmo que ele chegue a possuir algo aqui, alguma riqueza, ele não vai deixar isso subir a sua mente, a sua cabeça, porque ele sabe no Deus que ele tem crido, no Deus que ele tem confiado. O verdadeiro cristão, ele age dessa forma. Já havia alguns irmãos falando, quer saber quem é a pessoa, dê poder a ele. A maioria das pessoas, quando adquire alguma coisa, muda. Eu conheço pessoas que trabalhavam, lutavam, batalhavam e foi batalhando, Deus foi abençoando. Hoje é um empresário de sucesso. Então, antes, quando ele não possuía nenhum bens, falava, passava com alguém, oi, tudo bem? Quando possui alguma coisa, já não fala mais. Já se acha melhor. Mas com o cristão, com quem serve a Deus, é diferente. Então, nada disso vai nos separar do amor de Deus. A falta de alimento, a tribulação, mesmo que alguém se levante contra nós, nós vamos continuar pregando. Nós vamos continuar falando o evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Mesmo que os demônios se levantem contra nós. Terceiro, o estudo diz assim: o pior inimigo de todos, porque ele está dentro de nós, é interno e não externo. A nossa carne, que apesar de mortificada, tenta todos os dias nos convencer do contrário. O maior inimigo do cristão é a própria carne do cristão, né? O Deus é por nós não significa a ausência de adversários, mas a certeza da vitória, né? Vai haver adversário, vai haver alguém que vai se levantar contra você, contra o ministério. Quantas pessoas que você tem um projeto, até mesmo na igreja, você diz, olha, pastor, eu gostaria de fazer tal projeto, um projeto de evangelização assim, assim, assim. Então se levanta alguém contra e diz, não vai dar certo, não vai funcionar, não vai. Então, até mesmo em meio à irmandade, se encontra dificuldade, se encontra pessoas que ofendem, irmão que magoa outro irmão, irmão que fala mal do outro irmão, tem. Mas nem por isso, nós vamos deixar a igreja de estar na presença de Deus, de estar servindo a Deus. Um cristão que por qualquer careta do inimigo ele sai da presença de Deus, é porque ele nunca se converteu. Tem pessoas que dizem, eu vou para tal igreja porque lá eu sou bem recebido. Eu vou para tal igreja porque lá tem um profeta que tem visão de raio-x. Mas não é assim, irmãos. A verdadeira igreja de Cristo é toda aquela igreja que obedece à palavra de Deus. A verdadeira igreja de Cristo, ela não é, eu não posso resumir a verdadeira igreja de Cristo ao nome da Igreja Apostólica Poder da Fé. Não posso fazer isso. Porque se eu fizer isso, eu estou sendo hipócrita. O que eu posso dizer é que a verdadeira igreja de Cristo é aquela igreja que vai ser fiel a Cristo. Vai permanecer, aquela igreja que permanece fiel a Cristo. Essa é a verdadeira igreja de Cristo, independente da placa, né? Nós vemos aqui, se o mundo e a carne e o diabo são contra nós, nos importa é que Deus é por nós. Isso é importante, né? Nos importa que Deus é por nós, né?
Está conosco nosso querido Márcio, né? Carecos, mandando um alô aí, o nosso amigo Márcio Carecos, lá da pizzaria, né? Carecos. Deus abençoe aí, muito obrigado pelo carinho da audiência, né? Já falamos aqui, já tocamos aqui o seu apoio cultural. Que Deus abençoe o nosso querido Márcio Carecos. Mandamos um alô aí para o Márcio Carecos, lá da pizzaria, lá na rua Noro Lopes, né? A mais nova pizzaria da cidade. Deus abençoe, meu irmão. Deus abençoe. Então, Eduardo Ventura está conosco. Deus abençoe Eduardo Ventura, Edileuza Santos, todos aí. Então, veja bem, se o mundo nos aflige, o Senhor diz: vos tenho dito, isto para que em mim tenhas paz. Olha só que coisa maravilhosa. João, capítulo 16, versículo 33. Tenho-vos dito isto para que tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Olha que coisa maravilhosa. Eu já vi muitos irmãos interpretando esse versículo de uma forma totalmente diferente. Olha, os irmãos completam o versículo. Irmãos, não complete. A palavra de Deus não precisa ser acrescentada. A palavra de Deus é para ela ser examinada, ser pregada, ser ensinada, mas não acrescentada. Eu não posso acrescentar a palavra de Deus. A interpretação, nós temos que buscar a palavra de Deus, examinar e pedir sempre a orientação do Espírito Santo. Nenhum teólogo, eu sempre gosto de frisar isso, nenhum teólogo, nenhum sábio, ele pode interpretar a palavra de Deus corretamente, perfeitamente, né? Se não for dado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus é quem ilumina a mente da pessoa. Quando você vai falar do amor de Deus, tem que ser iluminado. A palavra de Deus nos diz que o homem natural não compreende a palavra de Deus, não compreende as coisas de Deus. Então, a palavra de Deus a palavra de Deus ela é espiritual, de Gênesis a Apocalipse. Então, o homem carnal, o homem que está na carne, não vai compreender a palavra. É preciso buscar a Deus, buscar o Espírito Santo, pedir uma orientação. Então, veja bem, Jesus disse isso. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Olha que coisa maravilhosa. Sabe o que Jesus quis dizer com esse versículo? Ele quis dizer que ele venceu o mundo, quer dizer, ele venceu o pecado. Ele passou aflições, mas suportou no momento de aflições, das aflições que Jesus passou, ele não murmurou. É esse vencer que Jesus está dizendo. Quantas pessoas que se passar uma tribulação, ele sai da igreja, vai procurar outra igreja. Não, vou procurar tal igreja, porque aqui é uma igreja que não tem fé. Eu quero receber minha vitória. Eu quero receber minha bênção. E será que Jesus não está na igreja, naquela igreja que ele frequenta? Só vai estar na outra? Jesus, ele diz na sua palavra em Mateus 18 e 20, ele disse assim, ele confirma, aonde está 2 ou 3 reunido no meu nome, eu estou ali entre eles. Onde está 2 ou 3 reunido no meu nome, eu estarei ali, naquela reunião. Então, é isso que as pessoas não entendem. As pessoas acham que Jesus só vai estar numa reunião se tiver 1000 pessoas, se tiver 2000 pessoas, se estiver lotada a igreja. Às vezes, irmão, acontece numa reunião, tem muita gente. Mas se não estiver reunido no nome de Jesus, ele não está. Às vezes está reunido no nome de algum pregador famoso. Às vezes está reunido no nome, em outro nome. Então, não tem como Jesus estar ali presente. A palavra de Deus confirma isto, né? Então, vamos ver. Ele diz, no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus está dizendo que em meio às aflições, nós temos que ter paz. Em meio às aflições, nós temos que permanecer firmes. Em meio às aflições, nós temos que perseverar na presença de Deus. Não é qualquer tribulaçãozinha. Eu já não vou mais. Eu já não vou mais. Eu queria contar um pouco do ministério da Igreja Apostólica, mas eu conto quando a pessoa for lá na igreja. Eu conto como começou, como se iniciou e hoje como é que está sendo.
Mas eu só conto quem for lá na igreja. Eu não quero contar aqui na rádio. Viu? E você vai ver que grande testemunho é para a honra e glória do nome de Jesus. Porque tudo é para a honra e glória do nome do Senhor. Então veja bem, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Irmãos, o que é isso? Todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Será que vencer o mundo, aqui esse versículo está dizendo, é eu ter coisas materiais? Será que eu vencer o mundo é eu vencer todos os outros países? Criar uma guerra e vencer os outros países? Será que é isso? Não é isso que esse versículo está dizendo. Porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Primeira coisa que nós vamos ver nesse versículo. Nascido de Deus. Para vencer tem que ser nascido de Deus. Se não for nascido de Deus, não vence. Tem que ser nascido de Deus. Quem não nasceu de Deus, não vai vencer. Aprendemos isso na palavra de Deus. O que é nascido de Deus, vence o mundo. O que é vencer o mundo? É ele vencer a concupiscência que está no mundo. Ele vencer o pecado que está no mundo. Não se deixar dominar pelo pecado. Não viver uma vida de acordo com conformidade com o mundo. Porque ele já nasceu de novo. E quando ele nasceu de novo, ele não vai voltar mais para o mundo. Às vezes, a nossa carne, ela, como o apóstolo Paulo falou, ela quer pender para o lado do pecado. Mas aí Jesus diz, não. Porque Jesus pagou o preço caro por cada um de nós. Amém? Então nós vemos aqui, ó, nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A vitória que vence o mundo, a nossa fé. Através da fé que Jesus nos deu. Este versículo se encontra em 1 João, capítulo 5, versículo 4. Se a carne está em nós, ainda que mortificada, nós não estamos na carne. O apóstolo Paulo disse isso. Nós não estamos na carne porque a carne está mortificada. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Então, aquele que está no Espírito, ele vence o mundo. Romanos 8, versículo 9. Se os principados e potestades se vestem de ira contra nós, tramando secretamente a nossa destruição, o apóstolo Paulo diz, Cristo, despojou os principados e potestades e os exibiu publicamente e deles triunfou na mesma cruz. Olha que coisa maravilhosa. Jesus humilhou toda a força do mal. Jesus despojou toda a força do mal. Colossenses capítulo 2, versículo 15. Que coisa tão maravilhosa. Então, quando você enfrenta a oposição, quando sentir em seu rosto o bafejar do ódio e da fúria do inimigo da sua alma, quando tudo parecer desmoronar em sua volta, lembre-se, Deus é por você. Entendeu? Quando você sentir o bafejar do inimigo contra você, contra a sua casa, contra a sua família, e nós vemos isto na boca de muitos por aí afora. Quando tudo parecer desmoronar à sua volta, lembre-se, Deus é por você. Deus está do seu lado. Deus está do seu lado. Isso muda a nossa perspectiva em meio à situação mais difícil e tenebrosa de nossas vidas. Isso muda. Quando enfrentamos uma tribulação, quando enfrentamos uma tempestade, nós sabemos que a tempestade vem. Nós vamos sofrer o revés da tempestade, mas nós não vamos permanecer na tempestade. Sabe por quê? Porque Deus está conosco. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Nós somos vencedores em Cristo Jesus.
ninguém será contra nós. Que coisa maravilhosa! Se Deus é por nós, ninguém será contra nós. Ninguém. É somente crer. É por isso, pela fé, como eu vi aqui o versículo antes, né? Pela fé. Que coisa maravilhosa. Em 1 João, capítulo 5, versículo 4, diz: esta é a vitória que vence o mundo, nossa fé. Usando a nossa fé de maneira correta em um Deus poderoso, em sabermos que Deus nos amou primeiro, que Deus enviou o seu Filho amado, Jesus, para morrer na cruz, para que eu e você pudéssemos viver, para que eu e você, meu irmão, meu querido ouvinte que está do outro lado, pudéssemos alcançar a vida eterna. Porque para você que nos ouve, que ainda não creu, eu tenho um convite de salvação para você. Deus tem um convite de salvação para ti nessa noite. Jesus, ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o pão da vida. Eu sou a água da vida. Jesus falou. Então não sei, meu prezado ouvinte, o que você tem vivido, o que você tem passado no teu viver. Talvez você não tenha tido paz. Aí Jesus diz para você: eu sou o príncipe da paz. Louvado é o nome do Senhor. Paz só em Jesus Cristo. As pessoas procuram paz em outros lugares aonde não existe paz. A paz não está em uma vida financeira próspera. A paz não está em fama. A paz não está em grande descoberta. A paz está em você crer no Filho de Deus, em você crer em Jesus de Nazaré, o Filho de Deus que derramou seu sangue, aquele que foi levado como ovelha muda para um matadouro e não abriu a sua boca, e não fizemos dele caso algum, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. E ele foi experimentado, homem de dor, homem de sofrimento, mas ele não abriu a sua boca. Isaías 53, versículo 1. Quem deu crédito à palavra do Senhor? E a quem se manifestou o braço forte do Deus Todo-Poderoso? Se você creu, se o Espírito Santo de Deus tocou no teu coração, então você está recebendo o convite de Deus para a salvação, convite para a vida eterna. Então, por isso que nós falamos aqui, às vezes as pessoas não entendem, mas por que o pastor Edivan, a pastora Elisângela pregam e ensinam a palavra de Deus para os crentes? Porque ao ensinarmos a palavra de Deus, muitas pessoas que não compreendiam vão começar a compreender a palavra de Deus. Isso é maravilhoso, irmãos. Há pregadores que andam de um lado para o outro do púlpito, pega, grita para aqui, grita para lá, e as pessoas não compreendem a palavra. Então, por isso que nós pregamos, nós usamos a pregação expositiva, eu, pastor Elisângela, para que as pessoas compreendam a palavra. E a palavra de Deus nos diz que ele foi ferido pelas nossas transgressões. Isaías 53, você medita em Isaías capítulo 53, você vai ver que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados, nós fomos perdoados, nós fomos salvos pelas pisaduras do Senhor. O sofrimento que era para mim, o sofrimento que era para você, Jesus sofreu. Amém? Nós terminamos o primeiro ponto hoje dessa mensagem, né? O primeiro ponto nós acabamos hoje. Nós vamos
vamos entrar na segunda pergunta, aliás, na segunda pergunta, né? A segunda pergunta. A primeira pergunta dessa mensagem foi essa que eu acabei de falar para você, que se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, nós vamos estudar a segunda pergunta no próximo programa, na próxima quarta-feira. Amanhã, a pastora Elisângela vai estar pregando aqui. A segunda pergunta da próxima quarta-feira, você já pode ir aí, né, meditando. Diz: Deus não nos dará com Cristo todas as coisas? Versículo 32. É a segunda pergunta. Então, que Deus abençoe. E você que nos ouviu, que ainda não creu, né? Deus tem um convite de salvação para você. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe sua casa. E amanhã estaremos aqui novamente. Estarei dirigindo o programa. E a pastora Elisângela estará trazendo uma palavra de Deus para a sua vida, continuando a mensagem da semana passada. Deus abençoe você. Fiquem todos com Deus. E se você foi tocado, entre em contato conosco. Se você foi tocado pelo Espírito Santo de Deus, você sentiu no seu coração, vá até ali. Você que mora aqui em Monteiro, a Igreja Apostólica Poder da Fé está localizada na Travessa Motorista João Francisco Nascimento, próximo ao ar, no Alto São Vicente. Nós temos reuniões na terça, no domingo, na sexta. No domingo, 17 horas. Na sexta, 19h30. Na terça-feira, 19h30. Você é o nosso convidado especial. Um abraço. Que Deus abençoe você, sua casa, sua família. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Contudo, aos que receberam e aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem os teus filhos. O Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos os teus filhos, que somos os teus filhos, que somos os teus filhos. Você pode ficar aí que Que somos os teus filhos. Direto vai falar. O Pai adotou, teu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. Muito bem, né? O pastor Edvan vai fazer oração aqui pelos pedidos de oração, tá certo? Muito bem, graças a Deus. Vamos orar, né? Vamos orar ao nosso Deus, aqui fazendo esse pedido, atendendo esse pedido de oração, né? Pela viagem da Bela e a saúde de Dona Iracema, né? E de seu Antônio de Bila. Deus abençoe, né? E a Francisca é de Deus. Francisca é de Deus também. Vamos orar por todos, né? Vamos orar. Neste momento, vamos unir a nossa fé. Vamos falar com aquele que tem o poder de nos abençoar, porque Ele é Deus. É momento de oração. Soberano e eterno Deus, meu Pai, nós te pedimos, Senhor, no nome de teu Filho amado. Pai querido, nós apresentamos a vida dessas pessoas. Pai amado, toma a vida da Isabela.
em tuas mãos, nossa sobrinha querida. Pai querido, continua abençoando ela e guardando ela nessa viagem. Que ela venha chegar em paz. Guarda, Senhor. Em nome de Jesus, Pai querido. Guarda de todo mal. A Isabela esteve aqui conosco. Ó Deus, toma a vida dela em tuas mãos. Pai querido, eu também te apresento a vida de Dona Iracema, saúde de Dona Iracema, seu Antônio. Pai amado, que o Senhor venha restaurar a saúde de Dona Iracema, seu Antônio Bila, aquela família. Edileuza Santos, Francisca. Pai querido, toma a vida desse povo em tuas mãos. Senhor, tu conheces tudo e sabe. Tu conheces o nosso pensamento. E tu sabes o desejo do nosso coração. Então, a tua palavra diz que pedindo, de acordo com a tua palavra, crendo, receberemos. Então eu creio que tu és um Deus todo-poderoso. Eu apresento a vida dessas pessoas. Abençoa Edileuza Santos, Eduardo Ventura, Iracema, Dona Iracema, São Antônio de Mila, todos que nos ouvem. No nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Deus abençoe. Muito bem, graças a Deus, né? Já estamos chegando próximo aos minutos finais do programa Voz Apostólica e já queremos convidar você a participar conosco amanhã, a partir das 21 horas, aqui pela Rádio Imprensa FM, tá certo? A enquete ficou no Facebook e amanhã o pastor Edivan, que está na direção, vai estar fazendo o sorteio aqui, né, dessa pizza lá da Carecos Pizza. Você vai participar, né, conosco respondendo o seguinte, né? A Bíblia proíbe a mulher cristã de usar maquiagem, joias e adereços. Você vai responder sim ou não, dando a sua opinião, tá certo? Amanhã estamos aqui continuando com essa enquete, né? E amanhã o pastor Edivan já estará também fazendo o sorteio no primeiro horário do programa, tá bom? E amanhã, às 21 horas, estamos de volta com a graça de Deus. Já louvamos a Deus pela sua vida e agradecemos por tudo, pela sua audiência. Que o Senhor continue abençoando a todos em nome de Jesus. E até amanhã com a graça de Deus. Igreja se prepara, Cristo não demora. Iremos para o céu quando chegar a hora. E o mundo triste vai amargamente. Através desse hino, deixo o meu conselho. Aceite Cristo agora, aproveite que seja pra subir. Tira aqui, por favor. Do arrebatamento. Muito bem, Deus abençoe os irmãos e até amanhã, se o Senhor assim nos permitir. Fiquem na paz do Senhor e até amanhã.